Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Aquele abraço, querida audiência da Rádio Cultura. Começa mais um episódio de Brasília é mesmo ovo, gravado nos estúdios Beto Capi. Nossa convidada de hoje é a Mariana Camelo. Aqui estou o Eric Moraes, ao lado de Clarice Martins. Salve, salve, ouvintes! Mariana Camelo é cantora, compositora, instrumentista, roqueira. Com uma carreira de quase 20 anos, entre bandas e trabalho solo, Mariana sempre se dedicou à música autoral, com muitos trabalhos já lançados. Tendo estudado na Escola de Música de Brasília e na Universidade de Brasília, ela é também professora de música e arte educadora. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Vamos começar ouvindo música. Todas as coisas do mundo. Mas o que eu falei
Começamos ouvindo Todas as Coisas do Mundo, faixa presente no disco Contradição e Outras Histórias, lançada pela banda Mariana Camelo e os Mutais, em 2012. Na sequência, ouvimos Irreal, faixa presente no EP Fragmentos, disco já da carreira solo de nossa convidada de hoje, a compositora e cantora Mariana Camelo. Mariana, vamos registrar um pouquinho da sua história aqui, voltando para o início da sua carreira, essas suas primeiras bandas. Queria que você falasse sobre elas. A gente já sabe que seu pai e seu irmão foram muito importantes no início da sua carreira, né? Mas queria que você falasse como começaram a Fluidos no Tempo, a Mariana Camelo e os Mutais, quem fazia parte. Então, tudo começou lá atrás, quando eu tinha meus 11 anos, que eu comecei a estudar piano, né? E um pouco depois eu comecei a me apaixonar pelo rock, me apaixonei pelo violão e pela guitarra também. Ali surgiram minhas primeiras composições. E mais ou menos nessa mesma época, eu fui com 13 anos, né? 13 para 14, já tem uns 20 anos isso. Foi em 2005. Aí eu fui convidada para participar de uma banda como tecladista e backing vocal de um tributo à Evanescence. E aí era uma coisa mais assim de garagem, de tocar na escola e tal, era bem divertido. E ali que foi a minha primeira experiência de fato, assim, de palco, de ensaio, de todo esse rolê mesmo de tocar e conviver com músicos, né? Então eu gosto sempre de contar a minha carreira a partir dessa época, porque ali mesmo eu já comecei a vislumbrar uma carreira, né? Ali eu já percebi que aquilo poderia ser a minha vida. E aí depois eu entrei na banda Fluidos no Tempo, em 2007, e que foi quando eu comecei a tocar de fato profissionalmente. Fiz muito aniversário, né, de RA, então aniversário do Riacho Fundo, aniversário de Planaltina, né, esses eventos assim, do governo mesmo, né. E aí nessa banda eu conheci o Raul Ferreira, que foi com quem eu formei a banda Satyagraha, que foi uma banda autoral, né? Inclusive, uma curiosidade é que Todas as Coisas do Mundo era dessa banda antes da gente reformular a formação porque o Satyagraha foi tipo assim, um embrião do que viria a ser o Mariana Camelo e os Mutais, né? E Mariana Camelo e os Mutais foi o embrião do que é o meu trabalho hoje como Mariana Camelo, né? Então, em 2012 eu lancei com essa formação o disco Contradição e Outras Histórias, e foi um disco que me abriu muitas portas, né? Eu consegui tocar no Motoweek pela primeira vez, né? Era Moto Capital na época ainda. Toquei em muito festival legal, toquei na minha primeira seletiva do Porão do Rock também, no Guará. Enfim, né? Foi um trabalho que me abriu caminhos. Quem que tava na banda nessa primeira formação? Nessa época, quem tava era a Natália Rainer na bateria, tava Ian Mendes no baixo, que tem uma banda hoje com o Raul, e o Raul, né, tava na banda como guitarrista. E eles hoje tocam o Ian e o Raul tocam hoje na Conecta, né? Que é uma banda bem conhecida aqui em Brasília e tudo, né? Toca bastante no London, em Águas Claras e nesses grandes eventos aí, né? E aí depois, com o rompimento da formação, eu decidi iniciar de vez a minha carreira solo, assim, me afirmar como uma cantora solo de rock and roll. Naquela época ainda era mais difícil, né, de encontrar, assim, esse formato, né, e me deu muito medo na época, mas deu muito certo, e mais tarde lancei os outros trabalhos, né, que tô sempre tocando por aí, né, o Fragmentos, o Baile das Águas, o Céu de Marfim e outros singles que eu lancei pelo caminho. E você consegue lembrar que outras bandas faziam parte do circuito nessa época que você começou? Com quem vocês tocaram junto? Quem influenciou vocês? Então, na época, especificamente lá na época do Contradição e Outras Histórias, quem estava muito na cena, muito presente era a banda Etno, Scalene, Trampa, né, que tá até hoje aí também. Deixa eu me lembrar. Tinha muita banda, e muita banda acabou.
que é também uma pena, né? Mas foi uma época muito massa, porque foi uma época que a gente lançou, eu falo a gente porque eu também fiz parte, assim, do movimento, o Brasília Capital do Rock, que foi um movimento com o intuito de reacender a chama do rock and roll, né? Trazer de volta, assim, o rock pro patamar que estava, né, anos atrás, assim, tipo, 20, 30, agora pensando aqui, 40 anos, né, olha só quanto tempo. Sim. Né, nos anos 80, e foi um movimento, assim, muito massa, que culminou em vários festivais também, em vários eventos importantes. Eu até toquei em um festival em alguns festivais, na verdade, mas um deles que foi super importante foi o Rock Sem Fronteiras, que foi no Sesc Garage, né? E foi muito legal, assim, muito legal mesmo essa época. Eu lembro que eu dividi o line na época com Autoramas, com os Dinamites, não sei quem aqui lembra dos Dinamites, Banda Loren também, enfim. Foi uma época muito especial. Massa. E você estudou canto na escola de música e música na UNB, né? E hoje em dia é professora. Como é que o ensino entrou, assim, na sua carreira musical? Eu entrei de paraquedas, na verdade, né? Porque eu comecei daquele jeito que eu acho que 80% dos músicos que eu conheço, pelo menos aqui no Brasil, fazem, né? Tipo, aquele caminho que a pessoa decide viver da música e vê como um dos caminhos, né? Seguros a questão da docência, né? Então, eu comecei a ensinar música com 19 anos, foi em 2011, e foi uma experiência bem legal. Na época eu dava aula numa escola lá no Valparaíso, uma escola de ensino médio. Não, escola não, na verdade eu dava aula para turma de ensino médio, né? E preparatório para pais, uma coisa bem diferente do que eu tava acostumada, assim, né? E aí depois eu fui me aventurando na musicalização infantil, né? Além de ser formada em música, tanto pela Escola de Música quanto pela UNB, eu também sou formada em pedagogia, né? E aí eu dei aula de musicalização infantil, trabalhei num projeto, inclusive, que começou na UNB, que era MPC, Música para Crianças, projeto do Ricardo Freire. E aí depois, esse projeto, ele se tornou hoje o que é o Me Fá Solar. E eu tenho muita gratidão mesmo por essa época. Foi uma época que eu aprendi muito, que me ajudou muito no meu desenvolvimento, não só como professora, mas como musicista e como pessoa também, né? Eu aprendi muita coisa lá, assim, foi uma escola e tanto, assim, pra mim. Aí, paralelamente, eu dava aula de canto, dava aula particular, e atualmente eu tô trabalhando como arte educadora na Secretaria de Educação do DF. Vamos ouvir a próxima música, Do Avesso. Declaro encerrada mais uma temporada de tempos secos ao sol. Em meio à tempestade, mais uma alvorada.
do avesso, te arremesso contra a parede que está suja de giz. Me viro e te perco e enlouqueço. Penso, mas não te sequestro por um triz, porque eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Eu não te pertenço. Porque eu não te pertenço. Eu não te pertenço.
Ouvimos primeiro Do Avesso, faixa do EP Baile das Águas de 2022. Na sequência, ouvimos Linhas Tortas, música lançada em 2023 por nossa convidada do dia, Mariana Camelo. Ela também participa da última que ouvimos, Home, lançada em 2023 pelo Mota. Mariana, você tem quase 20 anos aí de bandas de rock. E apesar de já ter feito cover, principalmente no início, né? Quase sempre suas músicas foram músicas autorais. Fala um pouco pra gente sobre o seu processo criativo e quem hoje em dia te ajuda a materializar as músicas, produzindo, a banda, quem toca com você. Então, o que me inspira, assim, a compor é o ser humano. E a minha vida, basicamente, assim, as minhas interações com as pessoas que passam na minha vida, que permanecem, que vão embora. Eu gosto muito de brincar, né, fazer um paralelo dessas interações, das percepções que eu tenho, né, diante dessas interações, com metáforas, assim, envolvendo a natureza, sabe? Então, por exemplo, no Baile das Águas, eu desenvolvi muito essa narrativa, né? De mesclar regência das águas no campo astrológico com a chegada das chuvas em Brasília. E unir isso às interações humanas, aos sentimentos, às interações e tudo mais, sabe? E é isso, né? Basicamente, esses são os temas que eu gosto mais, assim, de abordar. E quem ajuda a materializar é o Guto, atualmente, né? O Guto Mota, da música que acabou de tocar. Ele também é produtor, ele tem um estúdio chamado Sound Horizon. E lá a gente faz os nossos laboratórios, assim, é muito divertido, é muito legal. Ele que produziu principalmente o meu último EP, que foi o Céu de Marfim. E foi uma honra, assim, muito grande. E hoje quem toca comigo é o Raul, né? O Raul, ele continua comigo. Nem sempre ele tá comigo por conta das demandas da Conecta, mas sempre que ele pode, ele soma também, grava as músicas, faz show também comigo. Pedro Bap na outra guitarra. Excelente músico também, aluno da UNB, da música. No baixo, atualmente quem tá comigo é o Pedro Geventer, também da UNB, do departamento de música. Grande baixista, literalmente, porque ele é grandão e tudo. E na bateria, tá comigo também já desde 2013, desde quando eu rompi os mutais e reformulei a formação para me assumir como cantora solo. Quem tá comigo é o Daniel Moscardini, na bateria. Grande baterista, assim, um cara assim, de renome, que eu também tenho muita satisfação de dividir o palco e a música. E as suas músicas ganham bastante videoclipes também. Como é que contou histórias de fazer videoclipes aí? Cara, eu amo esse processo, né? Inclusive, até quero também citar os nomes de quem trabalhou comigo nesse processo, né? O meu último videoclipe, que foi da música Fim de Festa, quem produziu foi o Diogo Leon, que é cantor também aqui em Brasília, compositor, tá gravando um trabalho recentemente, é fotógrafo, ele faz tudo, né? Mas ele também produz videoclipe. E ele também produziu o meu primeiro videoclipe, que foi da música Teu Mundo, lá em 2017. E aí, muitos clipes eu fiz com o pessoal do Bandas de Rock, que é uma produtora lá do Guará, uma produtora audiovisual, que é composta pelo R. Rodrigues e Maria Elisa Mendes. É um pessoal que eu tenho muito carinho também, é um pessoal que está sempre envolvido, principalmente com a cultura do Guará, que é um lugar que me abraçou também. Outro cineasta do Guará também, o Peterson Paim, ele que produziu o meu clipe de Baile das Águas. E no projeto do Baile das Águas eu também lancei, além desse clipe, eu lancei uns lyric vídeos que foram produzidos pela Etienne Porto, que foi uma pessoa muito importante naquele momento para mim, que me ajudou na parte do marketing, na estratégia, no branding, tudo assim, tudo. Concepção assim, visual, atmosférica.
E aí ela também veio com essa ideia de produzir lyric vídeos e foi um processo bem legal também. Massa, vale a pena dar uma olhada no YouTube da Mariana Camelo, tem vários clipes lá, muito legal. E por fim, já caminhando pro encerramento da entrevista, conte pra gente sobre os seus sonhos, projetos futuros, o que tá em andamento aí. Então, atualmente eu tô empenhada em divulgar o Céu de Marfim, que foi meu último EP, que eu lancei recentemente. E pretendo ainda produzir um show em cima desse trabalho, mas também juntando com outras coisas que eu já lancei, né? Então eu tô ainda estudando as possibilidades de como levar esse show pra frente, né? Quem sabe sai até uma turnê, né? Quem sabe? E tô compondo músicas novas também, né? Eu não paro, eu tô sempre escrevendo alguma coisa e pretendo o mais breve possível gravar e lançar coisas novas também. E alcançar mais e mais pessoas com a minha arte, né? Quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, melhor. O céu é o limite. Então vamos ouvir a última do dia. Fim de festa. Mas o santo desconfia. Era tudo fantasia, mas sempre fui eu mesma até quando não podia. Sonho dourado, quanta hipocrisia. Uma peça estragada não tem garantia. Foi um prazer, mas não era pra ser. Como toda festa que tem hora pra acabar. Foi um prazer, mas não era pra ser. Como toda festa que tem hora pra acabar. Disse Leão do outro dia, melhor que apagar aos poucos é queimar em demasia. Pensei que era poesia, mas era só o caos disfarçado de harmonia. Sonho dourado, quanta hipocrisia. Uma peça estragada não tem garantia. Foi um prazer, mas não era pra ser. Como toda festa que tem hora pra acabar. Foi um prazer, mas não era pra ser. Como toda festa que tem hora pra acabar. Como toda festa que tem hora pra acabar. Foi um prazer, mas não era pra ser. Como toda festa que tem hora pra acabar. Como toda festa que tem hora pra acabar. Como toda festa que tem hora pra acabar. Terminamos ouvindo Fim de Festa, música presente no EP Céu de Marfim, lançado agora em 2025 por nossa convidada, a instrumentista, compositora, cantora Mariana Camelo, a quem agradecemos muitíssimo pela visita. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, assim,
enorme participar desse programa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E vida longa a vocês. Valeu, obrigado. Acompanhe nossa convidada pelo Instagram Mariana Camelo e pelo YouTube. E para encerrar, Mariana, Brasília é mesmo ovo? Não só Brasília, mas o DF, o entorno, tudo que engloba o DF é um ovinho de codorna. Vocês ouviram do DF é mesmo um ovo, hoje recebendo a cantora e compositora Mariana Camelo. Valeu, obrigado.